Boa noite, a todos. Vamos dar sequência aos estudos da noite de domingo. É hoje um domingo bastante especial para nós. Conhecemos a ciência, a doutrina espírita, e é 18 de abril. Então, nessa data, em 1857, é lançado a público o Livro dos Espíritos, que daria início a esta ciência tão importante para nós. Então, nós podemos dizer que a partir de 1857, há exatos 164 anos atrás, não é pouco tempo, isso também não é muito, 164 anos, vinha a público a primeira edição do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, trazendo as revelações extraordinárias do plano espiritual. Foi uma revolução no planeta e continua sendo, porque até hoje muitos ainda não acreditam. De certa forma até confundem com uma questão religiosa. E a gente sabe que espiritismo é ciência. Então, independentemente da religião de um ou de outro, nós podemos estudar as ciências, como a matemática, a física, a própria medicina. Não é questão nem de cultura e nem de adoção religiosa, ou escolha religiosa. Então, eu posso professar a minha fé em qualquer culto, em qualquer religião, e estudar a doutrina espírita, a ciência espírita, que traz revelações extraordinárias. Nós devemos até agradecer muito, sermos muito gratos ao Kardec e toda esta equipe, que desde a época se mantém apostos, atentos, a trazer essas revelações. E, de certa forma, ir complementando esse trabalho ao longo do tempo, como diversas outras obras que o Espiritismo traz, muitas delas psicografadas pelo Chico, nosso querido Chico, só ele mais de 420 obras, e uma série que é chamada a série André Luiz, que inicia com o Nosso Lar, que também causou uma grande revolução por trazer uma complementação extremamente importante à doutrina dos Espíritos, ao Livro dos Espíritos, às obras básicas, por trazer com bastante detalhe o que acontece ou como vivem os espíritos no mundo espiritual. Então, por que o Espiritismo ou a ciência espírita provoca ainda hoje uma grande revolução? Porque, como dissemos, de uma forma ou outra, alguns não se transformaram ao adquirir este conhecimento. Talvez por não crer, outros por refutar, evitar ou não aceitar. Mas realmente a doutrina espírita transforma. A primeira grande transformação que a gente encontra ao nos depararmos com essa ciência é que ela explica em detalhes a dimensão do espírito, ou dimensão da energia. Essa dimensão não é novidade para ninguém desde lá 1900, com o espiritismo antes disso, mas a partir de 900, com as descobertas de Einstein, que nos falam realmente dessa dimensão do plano energético que está contíguo ao plano material. Então, esse plano espiritual está em constante relação com o plano material. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida de uma forma transformadora, porque essa ciência é um baque, é um contraponto extremamente forte no materialismo. Uma vez que o materialismo não acredita nessa dimensão espiritual. Ele apenas acredita naquilo que os olhos veem e que a mão toca. O que é um contrassenso, porque nós não vemos o ar que existe e nem o calor, mas sentimos. Também não vemos e não medimos o amor, mas sentimos. E ninguém pode duvidar dele. Então, tem muitas coisas que não são concretas, mas são verdadeiras. Então, o plano espiritual, sendo definido e detalhado por uma ciência, vem trazer uma luz extraordinária nas nossas vidas.
A outra grande e extraordinária contribuição do Espiritismo dessa ciência é a comprovação inequívoca de que a vida continua. Por mais que isso para alguns possa ser mistério da fé, não é nem mistério e não exige fé. Apenas comprovação científica. Eu não preciso de fé para acreditar no Teorema de Pitágoras. A gente sempre fala isso. Ele existe e funciona. Também não preciso de fé para acreditar em cangurus, embora não os veja. Eles existem. Então, a dimensão espiritual, através da revelação da ciência espírita, vem nos comprovar a existência e continuidade da vida. Por quê? Por todas as questões que a doutrina apresenta, justamente na contribuição dos mortos, ou dito mortos. Aqueles que se foram e que voltaram e continuam voltando para contar em detalhes como é o plano dimensional do espírito. Está tudo aqui. Não apenas no livro dos Espíritos, mas em muitos outros, como nós falamos, que complementam esta ciência. Então, alguns poderiam dizer, se tem vida após a morte, por que nunca veio, voltou alguém para contar? Voltam todos os dias e contam todos os dias. Então, nós sabemos em detalhes como funciona a vida além túmulo. O livro Céu e Inferno, por exemplo, a segunda parte do livro, é dedicada a vários exemplos de espíritos que tiveram vidas diferentes, desencarnes diferentes e recepções no plano espiritual diferentes. Existem relatos de reis e rainhas, de mendigos, de homens e mulheres poderosas e de homens e mulheres anônimos, que relataram em detalhes como foi o desligamento da matéria e como foi a recepção no plano espiritual. A série André Luiz, como nós falamos, que inicia com o Nosso Lar, traz uma série de relatos que nos mostra como vivemos ou como vivem os espíritos após abandonar a carcaça biológica ou o corpo. Nos fala, por exemplo, do perispírito, que é essa veste nupcial, que é esse corpo que dá uma forma ao espírito, que é centelha divina, criado à imagem e semelhança do Criador. Nos fala como é que o perispírito funciona na sua plasticidade, de como o espírito, através do seu pensamento e da sua vontade, age no perispírito para dar a ele uma determinada forma, tendo competência para isso, evidentemente. Nos fala como a gente vai receber as reações das nossas escolhas. Então, dá um novo colorido a uma lei que todos nós conhecemos na Terra, através da física, inclusive, que é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. A ciência espírita coloca esta lei num dos princípios basilares da doutrina, e não apenas numa questão mecânica, concreta, onde eu tenho uma ação e uma reação no plano material, mas eu tenho uma reação e uma reação no tempo, nos desdobramentos dos tempos futuros, que trarão para mim de volta o resultado das minhas escolhas, não só nesta existência, como nas futuras, porque as minhas escolhas refletem de forma fidedigna, não apenas no corpo físico, mas no corpo espiritual ou no perispírito. Então, o perispírito, além de ser o aparelho que vai dar condições de manifestação do nosso espírito na matéria, ele também vai arquivar tudo o que nós fazemos, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós percebemos, tudo o que nós vamos conhecendo. O perispírito de cada um de nós é um arquivo extraordinário que tem arquivado no seu complexo bilhões de anos de experiências do princípio inteligente, que é você, individualizado e consciente de si mesmo. Então, nós temos um arquivo extraordinário que tem recursos a serem manifestados e que muitas vezes não manifestamos porque não acreditamos que tem. Então, veja o quanto que a doutrina dos espíritos consegue, se bem entendida, se estudada, e se de fato conhecermos como trabalhar a nossa existência, nós vamos conseguir ter no futuro reações melhores às nossas escolhas. Eu posso entender, através do autoconhecimento, o que eu devo fazer hoje para modificar a minha existência e receber no futuro melhores retornos na minha caminhada.
porque a lei de causa e efeito não erra. Se é livre a sementeira, é obrigatória a colheita. E não há quem vá colher laranjas plantando maçãs. Então, se eu entendo o que é melhor para mim receber de retorno da existência, eu providencio escolhas mais acertadas. E nós sabemos quais são. Então, isso é muito importante. Vejam nessas três situações o quanto que a doutrina modifica a existência do ser se ele, de fato, adquirir esse conhecimento e colocar na sua vida. A primeira situação é uma confiança em um equilíbrio diferente na existência, porque a morte não existe, porque eu jamais morrerei. Essa minha individualidade espiritual, e não esse corpo físico, chamado Evandro, é imortal. Viverei sempre. Nada neste mundo, em mundo nenhum, em universo algum, pode destruir a minha vida. Eu sou imortal. Então isso é um motivo de alegria. Por mais dificuldades que eu possa ter na minha existência, sabendo que um dia esta existência vai cessar, porque todos nós morreremos, nos dá uma confiança e um consolo muito melhor saber que eu continuarei vivo. E mais consolador ainda, uma vez que era inclusive um dos grandes trabalhos do Chico, as cartas dos mortos ou das mortas, que traziam consolações às mães que perderam seus filhos. Inclusive existe um livro e existe um filme, Mães de Chico Xavier, onde existem inúmeras psicografias que trazem relatos dos filhos que faleceram, que desencarnaram, e trazem notícias do além-túmulo. E essas cartas são consoladoras, óbvio, porque dão uma garantia e uma certeza absoluta e inequívoca que estes filhos continuam vivos. Assim como meu pai, que desencarnou, os avós de alguns de vocês, as mães, filhos, irmãos, aqueles que são vítimas hoje, infelizmente, da pandemia, cessam a sua existência física, deixam saudades, causam tristezas inúmeras em nossos corações, mas eles continuam vivos. Continuarão vivos, aguardando o tempo do reencontro, quando nós partiremos no tempo aprazado. Então, só esta revelação, e que a ciência espírita traz com inúmeros exemplos, com vários relatos, com várias cartas, psicografias e livros inúmeros que relatam a existência além-túmulo. Este é um ponto de inúmera gratidão para a ciência espírita. O outro, evidentemente, que nos traz, como falamos, muita alegria, é entender que esta relação com o plano espiritual nos dá condições de evoluirmos e de sermos felizes. Sim, é possível. É possível porque temos mais tempo. Não apenas uma única existência, mas existências futuras, assim como tivemos existências passadas. Então, quando a ciência espírita se apropria do princípio da reencarnação, ele nos dá uma segurança de que a justiça divina realmente existe. Existe sim justiça e ela funciona. Se eu pegar apenas o intercurso de uma vida material, não há como explicar a justiça divina. Porque não tem como explicar se essa vida é a única vida que existe, porque alguns nascem com problemas inúmeros, por exemplo, congênitos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, tetraplégicos, com uma série de dificuldades, e outros nascem totalmente perfeitos sob o ponto de vista físico. Porque é que Deus, inclusive, permitiria que se cessariam a vida através dessas nossas abusos de violência? Onde está Deus que não age? Porque Deus não intercepta a bala criminosa e porque Deus não suspende ou não susta o braço que agride? Porque temos o livre-arbítrio e no devido tempo recolheremos os atos criminosos cometidos ou as boas ações perpetradas. Amanhã, não tenho dúvida. Sem sombra de dúvidas. A justiça divina traz para aquele o plantio, a colheita para o plantio feito. E é por isso que muitos nascem em situações para resgatar situações passadas ou para aprender em determinadas posições. O orgulhoso, muitas vezes, precisa subjugar-se para aprender a humildade. São lições que a vida nos traz através de vidas sucessivas e que nos dão a garantia de que teremos tempo, sim, de sermos melhores do que somos. Então veja quanta coisa boa. Outra, muito importante. Há muitas moradas na casa do meu pai. Palavras do Cristo, nem sempre entendida por todos.
O Espiritismo nos traz isso com inequívoca certeza e com absoluta convicção. Existem vida em outros planetas? Claro. São conhecidas? Com toda certeza. Temos contato com eles todos os dias. Por que não os vemos? Da mesma forma que você não vê sua mãe desencarnada. E aquelas mães que terão filhos daqui a uns dias, ainda não está grávida, não conseguem ver os filhos que aguardam a reencarnação. Mas esses filhos, essas almas das futuras crianças, estão ali em volta da futura mãe. Ela não os vê, pode senti-los, mas quem é médium vê. Da mesma forma que não vemos os espíritos, também não vemos os nossos irmãos de outros planos dimensionais, de outras terras, de outros mundos, de outros planetas, de outras galáxias. O universo é habitado só pelos humanos? Claro que não. Isso está nos livros? Sim, em diversos deles, como no Consolador, por exemplo, ou em Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico. Logo, tudo isso será público? Já está sendo, porque alguns não acreditam. Pergunte quem não acredita. Então, muitas são as situações que o Espiritismo nos traz, pois é uma ciência e deve ser estudada, para que eu possa viver a vida melhor do que eu vivo, entendendo de onde vim, quem eu sou, o que faço aqui e para onde vou. O Espiritismo nos ajuda a responder as 4 perguntas. E isso não é importante? Não é importante eu ter uma certeza absoluta de qual o propósito da minha existência? De saber de onde eu vim e para onde eu vou? E entender que vou sim para algum lugar? E que a escolha para o lugar que eu vou é a escolha minha? E que todos os dias eu faço essa escolha? Eu caminho em direção ao meu destino futuro? Após o desencarne? Da forma que vives, viverá. Da forma que pensas, pensará. Da forma que és, continuará sendo. Não existe um céu que vai te transformar. Existe mudança íntima a conquistar um céu no universo íntimo. Então, são quantas verdades insofismáveis que fazem que o homem ou a mulher comece a desconfiar de como viver, principalmente com mais responsabilidade sobre os próprios atos. Porque não tomaremos o céu de assalto e não barganhamos com Deus, porque na verdade não barganhamos com a própria consciência, o tribunal da justiça perfeita. Você não vai barganhar, não vai enganar a si mesmo. Então não existe um céu que te aguarde. Existe um lugar que você vai ocupar, levando você consigo. Se você não é feliz, levará a infelicidade. Se você é desonesto, levará a injustiça e a mentira. Se você é medroso, levará a insegurança. Se você é descrente, levará a descrença. E existe descrença no céu? Existe desonestidade no céu? Não. O lugar que te ocupa é o lugar que você vive, tanto aqui quanto lá. Só muda a dimensão. O espírito é o mesmo, você. Então vejam que o Espiritismo te coloca em situações que você tem obrigação de mudar. Você não pode mais acreditar em situações por crença. Você precisa estudar a ciência e entender como a vida funciona. Não apenas a material, mas a espiritual, que é a verdadeira, porque você está aqui de passagem. Ou não? Logo ali, a morte te aguarda, como a mim. Estamos com os dias contados, graças a Deus. Então, essas verdades são indiscutíveis. Importante nós conhecermos, então, a ciência espírita para que nos transformemos. E o estudo da noite, que é o capítulo 25, nos fala da obsessão. Então, nós falávamos na obsessão na semana passada, e a ciência espírita explica essa fenomenologia, essa situação que é considerada até uma doença já no planeta. Né? Inclusive, explica melhor como é essa depressão e como são essas sintonias vibratórias que nós também escolhemos. Você vai escolher e escolhe todos os dias com quem você sintoniza. E de acordo com o que você sintoniza, é aquilo que você encontra. Certo? Então, nós falávamos semana passada que existe em muitas pessoas e muitas almas um processo obsessivo silencioso, onde existe uma loucura controlada ou silenciosa. E podemos falar um sofrimento silencioso.
Mas como é que acontecem esses mecanismos de obsessão? O Espiritismo explica de uma forma muito clara e científica que são justamente leis vibratórias e leis de sintonia. Nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos, acabamos trocando frequências ou impressões com aquelas ideias, pensamentos e sentimentos que vibram na mesma sintonia. Tristeza atrai sim tristeza. Descrença atrai sim descrença. Os grupos se procuram de acordo com as suas preferências. Existem grupos que se reúnem para escutar certos gêneros musicais, porque não gostam de outros. E existem outros que estão se reunindo para outros gêneros musicais. Existem pessoas que se reúnem em confrarias de leitura. E existem pessoas que se reúnem em confrarias de contrabando. Existem quadrilhas que se formam para providenciar o mal e perpetrar a desordem. E existem pessoas que se reúnem para distribuir cestas básicas. O planeta é um reflexo de grupos que se associam segundo interesses nobres ou não tão nobres. Aquilo que você quer e aquilo que você põe no teu coração, aí está o teu tesouro. E essa sintonia vibratória vai buscar na atmosfera psíquica, nesse umbral, nessa crosta que nos envolve, ideias, formas e pensamentos e sentimentos que estão de acordo com aquilo que você vibra. Semelhante e atrai semelhante. Então, se você começa a se aliar a pensamentos não tão nobres, vai atrair para si situações não tão nobres. Por isso que o Espiritismo, assim como o cristianismo do Cristo, ensina que o homem precisa estar de pé, de forma nobre e justa, bondosa e caridosa, perdoando e avançando. E não se fixar na inércia, no comodismo e no não agir. Nós precisamos nos pôr a caminho. Porque todas as vezes que nós nos isolamos ou nos colocamos fixos em algumas ideias, nós vamos criando raízes. Nós vamos nos detendo em crenças limitantes, em bloqueios, em ideias pré-concebidas, em discriminações e preconceitos, ou em mentes estreitas, que não acreditam em nada que os olhos não vejam. Ou que pensam que um dia terão o céu que merecem pelo simples fato de recitar uma oração todos os dias. Orar não te torna melhor. O que te torna melhor é a ação, porque não existe fé sem obras. Ação no quê? No bem. Porque a ação no mal vai te trazer as consequências do próprio mal. Verifique o que você planta e age no bem. Independente de como estás, faça o bem. Não estou me sentindo bem, faça o bem, para não continuar se sentindo não bem. É importantíssimo que nós entendamos que os processos obsessivos se instalam sempre que eu abro frestas na minha estrutura perfeita, no meu perispírito, que é feito espírito, imagem e semelhança do Criador. Então a lei é clara: amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, perdoar 70 vezes, 7 vezes, fora da caridade não há salvação. O que o Espiritismo faz é resgatar o cristianismo e dar a ele um sentido científico, mostrando que o perdão liberta, sim, vibratoriamente. Porque aquele que não perdoa continua vinculado vibratoriamente ao ato de 10 anos atrás. Por exemplo, o filho às vezes não fala com o pai, por conta de um problema de 10 anos atrás. 2021. Aonde esse filho está vivendo? Em 2021? Não. Em 2011. Porque passaram-se 10 anos. E o ponto fixo do acontecimento e do incidente não foi libertado. Este ser permanece vinculado ao ato que não perdoou. Então, quando Cristo fala perdão 70 vezes, 7 vezes, é para devolver ao filho a liberdade que tinha. Porque enquanto não se perdoa, não se liberta. Ciência. E hoje, psicologia, constelação familiar e uma série de outras práticas científicas nos demonstram exatamente isso. E desde 1857, o Espiritismo fala isso. Há 164 anos. Logo mais, a NASA vai apresentar para nós seres de outros planetas. O Espiritismo fala isso desde 1857.
há muita coisa a aprender nesta ciência. Então, deixe pré-conceitos de lado, estude, participe de grupos para providenciar desobsessões. Para eu sair de obsessões, eu preciso providenciar desobsessões. Libertar-me das situações que me colocam vinculadas ao passado. Então, que Jesus possa nos abençoar nos nossos propósitos. Agradeçamos a oportunidade de conhecer a doutrina, hoje fazendo 164 anos, que nós possamos estudá-la, estudar a obra de André Luiz, né? São 16 livros, todos importantes e maravilhosos, que nos dão bem uma noção de como vivemos na dimensão do Espírito, aquilo que nos aguarda, o que seria bom nós providenciarmos hoje para não nos arrependermos amanhã. E ter essa certeza que iremos para o nosso lugar de escolha, ou, junto com esse lugar de escolha, para o nosso lugar de merecimento. Não merecimento no sentido de merecer, mas merecimento no sentido de aprender. Estamos numa escola, somos alunos, temos professores. Eles muitas vezes, com muito amor e carinho, recomendam que nós nos instalemos em determinadas disciplinas, nem muito fáceis, algumas sofríveis e dolorosas, para que possamos aprender. É como treinar a paciência, sempre brincamos nós. É preciso viver com chatos. É preciso ter um campo de prova onde a paciência é necessária, que é o mucuvuco, que é a fila, né? Que é uma série de situações que acabam te desafiando na paciência. Então, nós precisamos dos campos de provas. E nem todos eles são tranquilos para espíritos que se demoram na evolução. Luiz, vamos encerrar com a música de novo? Né? Então, vamos lá, boa noite a todos. Vamos ouvir a música para dar sequência aos nossos trabalhos. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste, sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor.
me ajudar a carregar a cruz. Francisco, cavaleiro da luz.